Hello everybody! What's up? E aí pessoal, tudo bem? Acredito que sim. No vídeo de hoje, nós iremos ver diferentes formas de falar eu também e na forma negativa, eu também não. Se preparem porque teremos muitas informações. Mas antes de continuarem assistindo ao vídeo, vai deixando o seu like, seu joinha e inscrevendo-se no canal se ainda não estiver inscrito e compartilhando esse vídeo com amigos e conhecidos, certo? Vamos agora passar para o assunto de hoje. Bem, a primeira forma que eu vou apresentar para vocês é esta aqui. Me too. Me too. Vamos repetir? Me too. Too. O me too, ele é utilizado para falar eu também, sempre na forma afirmativa. Então, já vai ficando a dica, nós não usamos o me too para formas negativas, tá certo? Então, se alguém diz assim, I like cake, aí você fala, me too, certo? I'm happy, me too. I can swim, me too. Então, o me too, ele vai entrar, ele vai concordar, ele vai combinar sempre para falar eu também na forma afirmativa. Mas existem outras formas também de se falar eu também, tá certo? Mas para isso a gente vai ter que observar o tempo verbal, se a frase ela possui algum verbo auxiliar, um verbo modal, ou o verbo to be. Por exemplo, em frases onde nós utilizamos o verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar, ele tem, né, essas duas colocações, esses dois significados. Então, com frases onde nós temos o verbo to be no presente, né, outro ponto aí a ser salientado, verb to be e present, né, o tempo, que é o presente, vocês podem usar esta expressão. So am I. So am I. Exemplo, né? Alguém fala assim, I'm hungry, né? Eu estou com fome. Percebam aí o verbo to be. I am, o am é o verbo to be. Então, eu estou com fome. Aí você vai concordar e você fala, so am I. So am I. Eu também estou. Você poderia falar me too? Poderia. Mas, para variar, você fala so am I. Ok? Se alguém falar assim, he's so sad. He's, né? He is, né? A forma sem ser contraída. He is so sad. Aí você fala, so am I. Né? Então, aqui nós temos também uma frase onde tem o verbo to be. Nesse caso aqui, o verbo to be é o is. Então, nesta situação, como você está concordando com frases onde são utilizadas, né? Onde nós utilizamos, no caso, o verbo to be no presente, você usa a expressão so am I. E lembrando que o verbo to be, ele possui três formas no presente. Am, is, are, certo? Depois a gente vai trazer aqui um vídeo bem mais específico sobre o verbo to be, ok? Mas, se você utilizar um outro verbo no presente, detalhe, viu, gente? No presente, que não seja o verbo to be, né? Se for qualquer outro verbo, brincar, comer, nadar, estudar, dançar, falar, certo? Então, você pode usar esta expressão aqui para falar eu também. So do I. So do I.
Nessa expressão, a gente usa o do, que é o auxiliar do simple present, do presente simples. Vamos ver alguns exemplos com esta expressão so do I. Na frase I like reading, né? Suponhamos que alguém fale isso para você. I like reading. Eu gosto de ler. Aí você fala so do I. Ou então I want to go to the beach, né? Eu quero ir para a praia. Aí você fala so do I. E também, ao invés de usar o so do I, você também pode falar a expressão I do too. I do too. Nesta expressão também temos o verbo auxiliar do, né, que é o verbo auxiliar do presente. E a gente pode falar tanto so do I quanto I do too. Mas se você usar o verbo modal can, que significa poder, no sentido de saber fazer algo, né? De ter uma habilidade. Então, nesse caso, você vai utilizar a expressão so can I. So can I. Por exemplo, se alguém falar I can speak English, né? Eu posso falar inglês, no sentido de saber, de ter esta habilidade. Aí você fala so can I. Ou então, I can drive, né? Eu posso dirigir, eu sei dirigir. So can I, certo? Então, vamos revisar as formas que nós vimos para serem utilizadas no presente. Nós vimos so am I, so do I do too, so can I. E todas estas formas podem ser substituídas por esta única forma aqui, me too. Lembrando que o me too, ele é utilizado apenas para concordar, né, no sentido afirmativo, eu também. Vamos ver agora como se fala em inglês eu também não, né, na forma negativa. Para fazer a forma negativa, né, eu também não, nós vamos usar esta palavrinha aqui, ó. Neither, neither. Lembrando que nesta palavra nós temos o TH e nesta palavra o TH, ele tem um som vozeado, né? A gente põe a língua, né, aqui, né, perto dos dentes, entre os dentes, e faz esse som vozeado que vibra. Me neither, ok? Então, me neither significa eu também não, né? É como se fosse o me too, né? O me too para a forma afirmativa e o me neither para a forma negativa. Então, se uma pessoa falar assim, I don't like to play here, ou I don't want to stay here, aí você fala me neither, né? Eu também não. Por isso que eu reforcei tanto o me too, que é utilizado na afirmativa, porque na negativa nós temos o me neither, que assim como o me too, ele é utilizado em qualquer situação para dizer eu também não, independente do verbo utilizado, certo? Agora vamos passar para outras expressões mais específicas que vão depender do verbo que está sendo utilizado. Então, se você utilizar o verbo to be, né, que nós já falamos, que tem essas formas am, is, are, e você precisa fazer uma concordância, você precisa concordar com alguém que utilizou o verbo to be, você vai falar neither am I, neither am I. Se alguém falar we're not happy, nós não estamos felizes, aí você fala neither am I, eu também não estou. Então, se alguém utilizar alguma frase com o verbo to be e você vai concordar com esta pessoa, você vai dizer neither am I. Né? Então, nesta expressão a gente tem o am, que
indica, enfatiza que nós estamos utilizando aqui o verbo to be. Mas se você utilizar outros verbos, você vai no presente, né? Salientando aqui que é o presente, você vai falar neither do I. Neither do I. Se a pessoa falar I don't like to watch TV, eu não gosto de assistir TV, que é uma frase que está no presente, né? A gente sabe por conta do verbo auxiliar don't. I don't like to watch TV. Aí você vai concordar para dizer eu também não. Você diz neither do I. Neither do I. Usando o do aqui, que é auxiliar do presente. Mas se a pessoa falar utilizando o verbo modal can, que é aquele que indica habilidade, né? Saber fazer algo no sentido de ter esta habilidade, aí você vai falar neither can I. Neither can I. Por exemplo, I can't speak Spanish. Eu não sei, eu não posso falar espanhol. Aí você fala neither can I. Eu também não. Ou então, I can't sing. Eu não sei, eu não posso cantar. Neither can I. Então, a diferença aqui é que a gente vai usar na negativa sempre esta palavra. Neither, neither. Vamos revisar as palavrinhas que nós vimos aqui na negativa. Me, neither. Neither am I. Neither do I. Neither can I. E lembrando que essas três últimas podem ser substituídas pela primeira. Me, neither. Eu também não. Certo? Espero que vocês tenham curtido este vídeo, estas dicas. Então, a partir de hoje, ao invés de você falar eu também, diz me too. Me too. Então, so do I, so am I, so can I. E em vez de falar eu também não, fala me neither. Me neither. Ou então, neither do I, neither can I, neither am I. Tentem utilizar no dia a dia de vocês algumas palavras em inglês para que vocês possam se acostumar com o idioma e absorver este vocabulário, tá certo? Para que o inglês seja parte da sua vida, da sua rotina. Essa é uma estratégia para que você possa aprender e evoluir mais e mais. Então, pessoal, obrigada pela atenção. Thanks for watching and I'll see you next time. Take care.